Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, tenho 27 anos, sou engenheiro de software aqui da Gamers Club. Fui convidado para fazer parte desse evento maravilhoso que é o do Wild. Eu tenho 7 anos de carreira, tudo começou quando eu tinha 13 anos e eu era apaixonado por estar em fórum de hacks, entendendo como que funcionavam os hacks, como que funcionava. Desenvolvi muitos hacks em Delphi 7 e ali foi minha paixão. Aqui na Gamers Club eu atuo no front-end, é minha paixão desde o início da minha carreira, é onde eu me sinto confortável, e gosto muito de estar sempre dentro da comunidade, sempre por dentro do que a galera está falando. Gosto muito de me comunicar, de falar, de estar sempre junto com o pessoal. Então eu espero que o conteúdo que eu vou apresentar seja de ganho para todo mundo, porque eu acho que é um conteúdo muito interessante. E vamos para o conteúdo, eu vou apresentar um pouquinho para vocês. Tá, o assunto que a gente vai falar hoje é sobre o React Query. Eu vou mostrar um pouco do que ele pode nos ajudar no dia a dia. A gente vai entrar um pouquinho no contexto de Global State, App State e Server State, e qual é a proposta do React Query, o que ele traz de ganho para mim. E a gente vai botar uma mão na massa aí, escrever um pouquinho de código para a gente trocar uma aplicação que está escrita com um Axios fazendo uma request padrão, bem simplesinho mesmo, trocando para uma query em React Query e ver qual é o ganho que ele traz para mim na minha aplicação. Bom, o que é o React Query? O React Query ele é uma biblioteca que inicialmente foi criada para dividir o estado global da aplicação. A gente tem aí nas nossas aplicações várias bibliotecas excelentes para gerenciar o estado da aplicação, como Redux, Mobex, são ótimas bibliotecas que conseguem facilitar a comunicação entre os nossos componentes, consegue diminuir prop drilling, que a gente passar muita prop entre componentes. Então, essas bibliotecas elas facilitam muito o nosso dia a dia, a gente consegue fazer um componente falar com outro com muita facilidade. Então, a proposta do React Query é a gente continuar tendo essa comunicação entre componentes, só que separar o estado da aplicação, como, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, menu aberto, tema, para o estado que vem do servidor, como, por exemplo, uma lista de jogadores, uma lista de times, etc. Então, a ideia do React Query é dar uma responsabilidade do estado que vem do servidor a uma única query, e você tem todos uns handlers, todos uns helpers que vão facilitar você a estar atualizando aquele dado sempre que for preciso. Por exemplo, se eu tenho um componente utilizando o Redux que está salvando no meu estado global uma lista de times, e um outro componente alterou esse dado lá no server-side, ou seja, mandou um post, um put, um delete para o meu servidor, eu preciso, obviamente, implementar no Redux uma forma que ele atualize esse dado no meu outro componente que está listando, obviamente, se ele tiver sido montado na tela. Então, o React Query traz essa ideia da gente tirar a responsabilidade do estado do servidor pro estado global, e nós vamos separar. Vai ficar bem mais claro quando eu mostrar aqui para vocês, e a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Além de eu vou mostrar também algumas coisas que o React Query faz que deixa a quantidade de linha de código bem menor e bem mais simples, e eu mostro para vocês aqui uns helpers, algumas coisas que ele tem que facilitar o nosso dia a dia. Então aqui, como eu falei, a gente tem um estado global, onde eu tenho tema, menu, se o menu está aberto, se o cara clicou em determinada ação, etc. E eu tenho também os dados que vêm do servidor, jogadores, times, etc. Então a gente consegue, olhando, separar fazer essa divisão de estado de aplicação, são os estados que estão na minha aplicação, e o estado do servidor, que é o que vem da API. O estado da aplicação, esse é um dado que a própria aplicação ela tem, né? Ela tem esse controle 100% desse dado. Enquanto o estado do servidor, ela não tem controle 100%, porque esse dado
não está na aplicação que está rodando no client-side. Então, a gente começa a fazer essa divisão de estados para a gente fazer a nossa implementação do Global State. Então, galera, a gente vai agora para um código. Vou mostrar para vocês uma aplicação e vamos lá. Tá. Então, a gente tem aqui uma aplicação bem simples, um único componente, que ele tem estados, que vem os dados do nosso server-side. Eu desenvolvi uma API bem simples aqui com Express, retornando um array. Coloquei um set timeout aqui para poder a gente ter um feedbackzinho de loading de 2 segundos quando a gente vai buscar o dado. E a gente tem aqui a nossa aplicação que busca o dado, dá um set loading, mostra se estiver carregando, mostra se tiver erro, etc. Ok. Vamos aqui para a aplicação. A nossa aplicação ela é bem simples, está listando os jogadores. Se eu insiro um novo jogador, ele insere, faz a busca e mostra para a gente. Tá. O que é a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para poder melhorar o nosso código e implementar o React Query? A primeira coisa que eu preciso fazer é instalar o React Query. Para eu instalar o React Query, basicamente eu só preciso dar um yarn add ou npm install, fica a critério de vocês, React Query. Uma biblioteca bem simples, é uma biblioteca leve. Ela, inicialmente, quando ela foi criada, ela tinha essa fama de ser uma biblioteca que entregava muito e ser leve. Hoje ela não está, os 5 KB que ela tinha como proposta, ela está um pouquinho maior, mas ela ainda assim é leve e consegue entregar muito bem. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é envolver a nossa aplicação dentro de um provider, assim como que a gente faz no Redux. A gente envolve a nossa aplicação dentro de um provider, seta a store e a gente consegue ter todo aquele dado compartilhado entre os componentes. A gente vai fazer essa mesma abordagem, que é inserir o Query Client Provider na nossa aplicação Py. Então, eu vou importar aqui o Query Client Provider do React Query. E a gente vai envolver o nosso app dentro desse Query Client Provider. O nosso app envolvido dentro de um Query Client Provider, a gente precisa setar um Query Client. O Query Client, ele contém as configurações que vão ter todas as nossas queries de uma forma global. A gente consegue setar algumas configurações atomicamente dentro das queries, que é o que eu vou fazer. Eu vou só criar o nosso Client Provider aqui e a gente vai fazer as configurações dentro dele. A ideia do Query Client Provider não necessariamente precisa ser envolvendo a sua aplicação. Como, por exemplo, se você tiver vários módulos na sua aplicação, você pode muito bem inserir um provider para cada módulo e você compartilhar esse cache dentro de cada módulo, caso você não precise estar na sua aplicação inteira. Então, o que eu vou importar é o Query Client. Query Client. A gente precisa inicializar esse Query Client. Vou chamar ele de Query Client mesmo. New Query Client. E a gente precisa setar o nosso provider. O nosso client é o meu Query Client. Aqui eu posso setar diversas configurações que, por padrão, eu não vou ter a necessidade de utilizar aqui. Mas vocês conseguem buscar diversas configurações que auxiliam no dia a dia e que a gente consegue setar de uma forma global para todas as queries que a gente vai criar. Então, eu estou aqui na minha aplicação, no meu app. Então, guys, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir uma query que vai buscar os nossos dados. Então, eu criei aqui, vou criar um arquivo chamado usefetchplayers.js. E aqui a gente vai escrever a nossa query. Essa query ela vai buscar todos os dados que a gente precisa. A gente vai ter um tratamento em cima dessa query. E aí a gente chama como um hook dentro da nossa aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer é bem simples, padrão, que é a importação do Axios.
coisa que todo mundo já faz por padrão, ou quase todo mundo. A Axios é uma biblioteca muito utilizada para fazer request, então eu vou manter a utilização dele, lembrando que o React Query, a intenção dele não é ele fazer a request, sim ele gerenciar esse dado que vem do seu back-end e dar a responsabilidade desse dado a uma key, que a gente vai ver, e eu vou continuar utilizando o Axios por conta disso. Vou importar aqui o use query do React Query. A primeira coisa que eu vou fazer é criar a minha requisição. Fetch players, assim. Esse fetch player nada mais vai fazer do que um Axios get na minha API. Vamos criar aqui nossa base URL. Se eu não me engano é http://localhost.8088. Vamos confirmar aqui o nosso app. 8088. E eu vou inserir no meu Axios aqui a minha base URL para a gente poder fazer requisição. Então, nada mais nada menos que esse cara faz é ir no meu back-end, buscar o meu dado, que o próprio Axios retorna esse data, e trazer esse dado para a gente. E agora que a gente vai trabalhar em cima da query para inserir esse dado dentro de uma query a partir de uma key. Então aqui, agora que eu vou criar o nosso hook, use fetch players. Esse cara vai ser o nosso hook. Ele vai ter vai retornar nosso use query. E o que o use query espera? Ele espera que a gente sete uma key. É o primeiro parâmetro que uma query espera. Para que serve essa key? A gente vai colocar aqui na prática, mas já adiantando, toda vez que a gente precisar invalidar esse dado que está no meu cache não é mais válido, eu preciso que ele seja atualizado, a gente faz tudo a partir daqui. Então, vamos dizer que eu inseri um novo jogador. Então, esse jogador, esse dado que está na minha key players, ele não é mais válido. Então, esse dado precisa ser atualizado. E essa aí que é a ideia principal do React Query, que eu já sei qual é a key que está esse dado, eu consigo invalidar ele em qualquer momento da minha aplicação. Ele estando invalidado, automaticamente a minha query vai no meu back-end, vai buscar o meu dado atualizado. Ele vai dar algumas funções aqui para a gente que a gente consegue trabalhar em cima disso, para a gente fazer todo esse controle, e vai manter o nosso dado atualizado conforme o dado que está no back-end. A gente consegue fazer isso de outras formas com outras bibliotecas de gerenciamento de estado? Sim, mas a implementação é muito maior e é um pouco mais desgastante, né? A ideia do React Query é facilitar esse fetch de dados, essa alteração de dados. Além do React Query ter diversas outras implementações que facilitam o nosso dia a dia, como por exemplo o React Query ele não tem mirrors, ele não tem actions, ele não tem reducers, que vá fazer com que a gente implemente isso tudo. Ele simplesmente, a ideia dele é manter o nosso dado atualizado e a gente consegue compartilhar esse dado entre componentes através dessa key que eu defino na minha query. Então, em qualquer lugar do componente, eu consigo pegar os dados da key players em qualquer lugar. Então, o primeiro dado que ele espera é aqui, o segundo dado é qual é a função de fetch, que é a nossa fetch play que a gente definiu lá em cima. Basicamente, com 13 linhas, a gente fez o nosso hook que faz a busca do dado. A gente deu uma responsabilidade para esse hook, que é ele ter o dado dos players. A gente consegue utilizar ele em toda a nossa aplicação que esteja envolvida dentro daquele provider que a gente criou lá no app. E a gente deixa as responsabilidades separadas, a responsabilidade de estado. Então, a responsabilidade do dado do servidor que referente aos jogadores vai estar nessa query. E eu consigo trabalhar em cima dela na minha aplicação. Beleza, o que a gente precisa fazer agora? Tendo a nossa query pronta, o nosso hook pronto, a gente precisa da nossa aplicação. Eu não vou utilizar mais, por exemplo, esse estado de players, porque ele já está no nosso estado lá. Eu não preciso mais de loading. Uma das coisas bacanas também do React Query é ele dá para gente os estados da nossa query.
ela começa idle, ela pode ir para loading, a gente consegue saber se deu algum erro. Então isso tudo já está bem definido na implementação do React Query. Vou deixar somente o setPlayerName, porque o setPlayerName é o dado que é inserido pelo input. Perfeito, então vamos remover esses caras. Vou remover essa função inteira, que o nossa query já está buscando. Eu vou remover esse useEffect. Vamos remover aqui em cima também do nosso import. Eu vou chamar o nosso hook, const fetchPlayers igual use fetchPlayers. Automaticamente ele já importou para mim da minha pasta de hooks. Se eu quiser passar um dado para o meu hook, simplesmente eu passo aqui dentro, ele recebe lá dentro, mas nesse caso a gente não precisa. Então, automaticamente, quando eu inicializo o meu hook, ele já vai fazer a busca, diferente de uma mutation, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que a mutation faz, qual a diferença dela para a query. Então, a gente tem o nosso fetchPlayers aqui. A primeira coisa que eu vou fazer eu vou comentar algumas coisas aqui para a gente ver o que esse cara vai logar. Então, vou comentar esses retornos. Eu vou tirar esse getData daqui, deixo o setData sem estar utilizado e vou dar um return h1 Rocket Seed. E vou dar um console log meu fetchPlayers para a gente ver o que esse cara faz, quem é ele. Okay? Então vou abrir aqui o meu console, vou dar um reload na página. Então percebam que o meu fetchPlayers ele inicializa com o status loading, ele não tem dados, vou dar um zoom, ele não tem dados, ele mostra para a gente alguns helpers como isFetching, isIdle, isLoading, error updated at, data updated at. Então a gente já tem toda essa implementação pronta para a gente trabalhar em cima do nosso componente. Então, como vocês podem ver, ele começou com o status loading e ele foi para o status sucesso com os dados. Perfeito? Então a gente tem aqui um timestamp de quando esse dado foi atualizado, a gente pode trabalhar em cima disso para estar renovando esse dado. A gente pode fazer diversas coisas que vão facilitar o nosso dia a dia sem ter que escrever muitas linhas de código. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é a parte das configurações das queries. Se a gente ver aqui no nosso DevTools, se eu entrar na minha aba e sair, se eu entrar e sair, ele vai estar fazendo sempre uma nova request. Tá vendo? Por quê? Porque a query por padrão ela tem uma configuração chamada refetch. Essa configuração é uma configuração que ele sempre que entra, que a janela é focada, ele refaz esse fetch para poder atualizar a query. Nesse nosso caso aqui, a gente não precisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma configuração na minha query, que essa configuração vai simplesmente desabilitar essa opção dele estar fazendo o refetch. A minha query ela pode receber como terceiro dado uma configuração. E essa configuração é para que não haja o refetch sempre que a tela for focada. Por exemplo, se você está numa aba e voltar para aquela aba, ele vai refazer esse refetch. Nesse caso não é o que a gente quer. O que eu faço é chamar uma opção chamada refetch on window focus false. Então simplesmente ele não vai fazer mais essa requisição sempre que eu voltar para a tela. Então ele fez a requisição, voltei para lá, ele manteve aqui no meu network, ele não fez uma nova requisição. Por quê? Porque nesse nosso caso a gente não precisa, há caso que é necessário você reatualizar esse cache com o dado de players a partir da sua key, lembre sempre da key, e a gente consegue fazer todas essas configurações dentro da query. Beleza, então a gente viu no nosso console log que ele altera o estado, ele tem várias funcionalidades, várias implementações já prontas que facilitam o nosso dia a dia. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou voltar com o nosso código, e eu vou buscar esse dado da nossa query. Então o que eu quero aqui? Eu quero o data, que ele está aqui, eu quero o isError, eu quero o isLoading.
Então a gente tem esses 3 caras que a gente pode trabalhar aqui em cima da nossa aplicação, mas vocês viram que ele tem muito mais coisas. Então a gente só vem substituiria, vou tirar esse return da Rocket City, que não é mais necessário, o isLoading, o isError. E outra coisa, o isError a gente também tem o próprio error. A gente consegue trabalhar em cima do erro, tá vendo? Então o nosso erro, a gente exibe o erro aqui. O erro ele vai vir como um erro. Murilo, eu vou voltar 20 segundos, tá? Tá, a gente tem os helpers como o isLoading, buscando do useFetchPlayers, a gente tem o isError e a gente tem também o próprio error. Esse erro a gente consegue exibir ele na tela caso dê. Caso não deu erro, caso ele carregou, ou seja, ele não está mais no isLoading ou no isError, a gente consegue já ter o nosso dado para trabalhar em cima dele. Então, o que a gente vai fazer aqui é simplesmente trocar players por data, pode atribuir ele numa outra variável, tanto faz. Então, a nossa implementação da nossa query que busca os dados já está aqui. A gente não precisa criar vários estados que vão fazer o controle do nosso componente, como loading, erro. A gente atribuiu no nosso cache, através daqui, o dado que veio dessa API. Então, a gente vai conseguir invalidar esse dado mais para frente para a gente poder fazer um refetch para ele buscar esse dado atualizado. E a gente deu a responsabilidade do dado a essa aqui. Então, eu tenho muito mais controle através dessa aqui. Beleza, então eu vou salvar, vamos ver se funcionou perfeitamente. Como vocês podem ver, ele já está fazendo a requisição, está mostrando para a gente já o dado. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre mutation. Mutation, segundo a documentação do próprio React Query, ele é uma sugestão para quando a gente vai fazer qualquer tipo de alteração no server-side, como por exemplo um update, um delete, etc. Então, ao invés de a gente utilizar query passando um type ou algo do tipo, como é parecido em outras bibliotecas, a gente utiliza a mutation, e a mutation ela não precisa de key, porque a gente não precisa de dado da mutation. O dado que a gente precisa salvo no cache é só o dado da query que veio da API que a gente deu fetch. Então, a coisa que eu vou fazer aqui é criar na nossa pasta hooks o use set players. Esse cara vai ser um hook que vai ser responsável por inserir um novo cara na nossa API. A primeira coisa que eu vou fazer é a mesma, importar o Axios. A segunda coisa que eu vou fazer é importar o use mutation do React Query. A terceira coisa que eu vou fazer é criar a nossa base URL. O Copilot já até preencheu para mim. E agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no nosso Fetch Player, é criar a nossa requisição. A gente vai receber um name na nossa requisição, o nome que a gente está inserindo. A gente precisa agora fazer um post do Axios na nossa base URL, passando o name que a gente recebeu e retornar esse data. Nesse caso, o Copilot preencheu para mim, mas eu não preciso de retornar nenhum dado. Então eu vou simplesmente dar um post e a nossa requisição está pronta. Agora o que a gente vai fazer é exportar uma constante que vai de fato setar e vai criar nossa mutation. Então vou chamar de use set player. Então o nosso use set player ele vai fazer alteração no nosso back-end, alterando o dado, inserindo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é retornar a nossa mutation. Essa mutation ela vai bater no nosso back-end através da nossa função que faz a requisição. E eu consigo trabalhar em cima de alguns helpers aqui do use mutation, como por exemplo o onSuccess. O que eu quero no meu onSuccess? Eu quero que quando eu inserir um novo dado, eu quero que ele atualize a minha lista de players que está no dado do cache da minha aplicação, baseando naquela key players. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar um console log ok, que a gente vê que quando der sucesso na inserção, ele vai logar o ok, e a gente vai conseguir trabalhar em cima disso para invalidar aquele dado, e quando o React Query fala, opa, esse dado foi invalidado, preciso
buscar novamente esse dado para renovar o meu cache. Então vamos novamente na nossa aplicação. Basicamente eu vou chamar o nosso hook, use set player igual a use set, eu chamei de set players aqui no arquivo. Eu vou alterar para não ficar muito confuso. Não tem problema. Use set player. Então, esse cara aqui, vamos chamar ele de mutation. Podem chamar do que vocês quiserem, que for mais interessante no momento. Então a gente chamou a nossa mutation. Basicamente, a mutation ela não é chamada no carregamento assim como é uma query. A gente precisa acionar ela. A query ela tem funções que fazem elas serem chamadas quando você quiser também. Ela não necessariamente é disparada somente quando a gente necessita. Basicamente, a gente só precisa vir na nossa query e passar uma outra configuração que é o enabled false. Então, ele não vai inicializar já fazendo a request. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui é o use set mutation, set player mutation, chamar nossa requisição inserindo esse dado. Então, basicamente, aqui onde eu dou um clique no meu botão, eu vou chamar o use set player mutation.mutate, passando player n. Então, eu estou chamando o meu hook, estou mandando ele executar. Esse set data a gente não precisa mais. A diferença que ficou o nosso código em questão de tamanho e de legibilidade ficou bem mais legível, a gente consegue entender o que está funcionando, né? A gente tem aqui somente um estado que vai ser o nome do player, que a gente seta através do nosso input. A gente tem as informações da minha query, que eu utilizo para mostrar determinado dado na tela. E a gente tem a nossa mutation, que basicamente vai receber um mutate, recebendo também o nome do player, e ela vai bater na nossa query, recebendo e passando esse dado adiante. Então vamos ver se ele vai logar o OK, que vai ser o sucesso. A mutation ela tem diversos tipos de funções. Tem on error, on idle, a gente tem diversas formas de a gente fazer um grab, capturar essa requisição. Então, vamos ver se ele vai logar o OK para a gente. Vou colocar aqui Thiago. Ele deu OK. O dado não foi atualizado, porque eu não disse que essa query precisa ser atualizada, esse dado em cache. Então, o que a gente vai fazer agora é chamar essa query e falar, cara, seu dado aí não é mais fiel ao que está no server-side, você precisa atualizar. E aí que está uma das grandes sacadas do React Query, porque ele faz com que a gente consiga definir quando a gente quer atualizar esse dado e a gente consiga ter um controle com muita facilidade. Obviamente, conforme eu falei, a gente consegue fazer isso de outras formas, a gente consegue buscar fazer essa implementação dele atualizar esse dado do server state de outras formas, mas com a facilidade que o React Query propõe, a gente consegue fazer isso muito rápido e muito escalável. Além de ter essas informações que a mutation ou qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar que eu esteja dentro da minha aplicação eu consiga invalidar a query, o React Query tem diversas outras funcionalidades, como optimistic updates, como implementação já de testes em cima dos hooks do React Query. Ele tem paginação de forma muito fácil, então ele fornece para a gente muita facilidade no desenvolvimento do nosso dia a dia. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa dizer para o nosso cache que o dado da minha query está inválido, porque eu adicionei um novo cara, recebi o OK no onSource, esse aqui da minha mutation. Então, o use mutation ele traz para a gente essa possibilidade de a gente invalidar outros dados, para a gente atualizar, a gente ter esse controle nas nossas mãos. Então, o que eu preciso fazer agora é avisar para a minha query que ela precisa ser atualizada. Eu vou inserir um trecho de, cara, atualiza seu dado aí, que seu dado aí não é mais válido. Então, para isso, a gente precisa chamar um hook do próprio React Query chamado useQueryClient. Esse useQueryClient, ele se baseia
no nosso provider e a gente consegue buscar todas as keys que estão dentro do nosso provider. Basicamente, o que eu vou fazer é inserir o nosso query client aqui, dentro do nosso hook, e eu vou dizer que o query client.invalidate queries players, ou seja, eu estou dizendo, cara, invalida essa query de players. Quem é players? Players é o nosso fetch players que eu defini aqui dentro do nosso use query. Então, automaticamente, esse dado aqui, ele vai ser atualizado. Então, eu consigo já mandar ele atualizar de forma muito dinâmica. Vamos ver se funcionou. Eu vou atualizar a tela. Então, a gente tem lá Rocket City, Thiago. Vou colocar Gamers Club. Vou mostrar para vocês a aba de Network. Então, a gente vai inserir um novo dado. Ele já deu 200, já buscou e já exibiu para a gente na tela o novo dado. Então, a gente consegue ter esse controle de estado que deveria ser do servidor atomicamente dentro de cada query ou cada mutation. Então, esse cara é responsável pelo meu dado. Eu preciso saber quando que ele foi atualizado? Eu consigo. Eu preciso saber se ele deu erro? Eu consigo. Então, a gente consegue ter todo esse controle e essa responsabilidade do nosso estado. Basicamente, esse é o básico do React Query. Ele tem uma infinidade de coisas que ele podem mostrar para a gente, que pode inserir. Esse é o conteúdo que eu gostaria de trazer, que é uma biblioteca que eu curto muito. Agradeço a oportunidade da Rocket City, da Gamers Club, por me convidar a estar falando sobre isso. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Aí estão os meus contatos, caso queiram trocar uma ideia, dar uma sugestão, falar, pô, tu poderia ter falado disso aqui, vamos trocar ideia, vamos conversar e vamos colocar a mão na massa, porque tudo isso aí que está acontecendo é maravilhoso. Foi um prazer muito grande.